importante lá do Intercept Brasil sobre o caso Marielle Franco, que eles estão cobrindo muito bem, inclusive. Caso Marielle Franco. Polícia Federal investiga ligação entre presos da Lava Jato do Rio e execução da vereadora. Pedido lança luz a uma das principais linhas de investigação sobre a morte de Marielle Franco. Os deputados teriam agido por vingança para atingir Marcelo Freixo. Eu perguntei isso para Jaqueline Muniz aqui na Folha Democrata e ela considerou que essa é uma das hipóteses, gente. Vão curtindo e vão compartilhando, galera. Marielle Franco virou símbolo internacional após o seu assassinato no dia 14 de março de 2018. Com os olhos do mundo no Rio de Janeiro, todos estão perguntando quem mandou matar Marielle e por quê. Desde a morte de Marielle Franco e Anderson Gomes, em março de 2018, uma das principais linhas de investigação para esclarecer o crime era uma possível vingança de políticos que faziam parte do MDB contra a ex-vereadora do PSOL e também contra o então deputado estadual do mesmo partido, Marcelo Freixo, hoje presidente da Embratur. Em março desse ano, a Polícia Federal pediu imagens das câmeras de monitoramento dos presídios onde se encontravam esses políticos presos pela Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. O pedido da PF foi feito entre os dias 4 e 14 de março de 2018, ou seja, 10 dias que antecederam o crime até a data em que ele efetivamente aconteceu. E por que isso tem relação com essa linha de investigação de vingança? Porque Marcelo Freixo teve papel fundamental na Operação Cadeia Velha, deflagrada em novembro de 2017, 5 meses antes do assassinato da vereadora. Nomes fortes do MDB no estado foram presos nessa operação da Polícia Federal, a exemplo dos deputados estaduais Paulo Melo e Edson Albertazzi e Jorge Pisciani, morto em maio de 2021. Por que os deputados do MDB agiriam por vingança? Edson Albertazzi, pouco antes de ser preso, havia sido indicado para uma vaga no Tribunal de Contas do Estado, o TCE. Assim como seu ex-colega de partido, Domingos Brazão, em 2015. A empreitada de Brazão deu certo, apesar dos esforços de Freixo para barrar a sua indicação. Apadrinhado pelo próprio Albertazzi, então presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Brazão foi escolhido pela casa para assumir o cargo de conselheiro do TCE. O único partido a se opor foi o PSOL de Freixo, mas sem sucesso. Para assumir o cargo no TCE, Brazão se desfiliou do MDB. Já com Albertazzi, a investida funcionou. Freixo obteve uma liminar na justiça impedindo a posse do deputado no TCE. No dia 14 de novembro, o parlamentar desistiu do cargo. Naquele mesmo mês, ele, Melo e Pisciani foram presos por esquema de corrupção na Assembleia Legislativa. Segundo o Ministério Público Federal, os três receberam propina para ajudar a aprovar medidas legislativas em benefício de empresas de transporte público e de construção civil. Freixo defendeu a manutenção da prisão dos 3 deputados no plenário da Assembleia Legislativa. A Comissão de Constituição e Justiça da Casa votou no dia 17 de novembro de 2017 um relatório favorável à soltura dos deputados. Freixo enfatizou a sua posição contrária aos colegas da Casa. O que está em jogo é uma denúncia das mais graves e que tem relação com o que foi feito nos últimos 10 anos. Se hoje a gente tem uma crise social profunda, se tem uma crise financeira for profunda, isso se dá pelo modus operandi que está ali dentro e que hoje, segundo o Tribunal de Justiça, estão respondendo por fazer parte de organização criminosa. É sobre isso que vamos votar e é sobre isso que seremos cobrados na rua, como determina a boa democracia. Quem tem vida pública não tem medo de ser cobrado na rua. Evidente que vamos votar contrário ao relatório do CCJ, disse Marcelo Freixo. Gente, estou trazendo notícias importantes aqui para vocês. Pinguem superchats para todo mundo ficar muito bem informado, meus queridos e minhas queridas. Vamos ultrapassar 200 curtidas, que é muito necessário aqui para a gente se elevar. E vamos aqui também justamente pingar superchats e se tornarem membros aqui do canal, que é muito importante. A gente precisa cada vez mais ter audiência aqui para a Folha Democrata, está quase com 62 mil inscritos. A gente precisa da ajuda de vocês para continuar fazendo um trabalho de qualidade. Ontem foi um dia que a gente teve muita audiência nos nossos vídeos e a gente quer continuar tendo hoje pela manhã, meus queridos e minhas queridas e meus queridos. Vamos lá.
Marcelo Freixo defendeu a manutenção da prisão de deputados. Desde o início das investigações, as autoridades cogitam a hipótese de que as ações de Freixo contra políticos do MDB possam ter motivado, por vingança ao parlamentar, a encomenda do crime contra Marielle Franco. A vereadora era amiga de Freixo e trabalhou com ele no seu gabinete por 10 anos. O próprio ex-deputado cobrou das autoridades que investigassem um possível envolvimento de Pisciani, Albertassi e Melo no crime contra Marielle. Por telefone, o secretário nacional de saneamento, Leonardo Pisciani, filho de Jorge Pisciani, negou qualquer participação do pai no assassinato da vereadora. Isso foi baseado numa fala do ex-deputado Marcelo Freixo, mas pelo que eu saiba, nunca foi uma linha de investigação cogitada. É uma coisa absolutamente esdrúxula, disse ele. Após a solicitação das imagens feitas pela Polícia Federal, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a SEAP, informou que, devido ao lapso temporal e à capacidade de armazenamento do DVR da unidade prisional, não seria possível resgatar as imagens dos políticos do MDB detidos, mas enviou o registro das visitas. A SEAP ressaltou ainda que em 2018, quando a Polícia Civil do Rio fez o mesmo pedido, já não era possível acessar as imagens. Embora Genilton Lages, o primeiro advogado do caso, tenha enviado o ofício no dia 2 de abril de 2018, a SEAP só respondeu no mês seguinte. Informou naquela oportunidade que as filmagens anteriores ao dia 19 de abril já haviam sido apagadas para poupar espaço no DVR, no sistema de registros. Em depoimento à Delegacia de Homicídios em 2019, Albertassi negou conhecer as situações relacionadas a Freixo nas investigações que levaram à sua prisão. Disse ainda não se sentir prejudicado pela posição contrária do deputado sobre a indicação à vaga do TCE, nem nunca ter escutado rumores de que Marielle seria uma espécie de pombo-correio do parlamentar. Quem são Brazão, Pisciani e Albertassi? Em 2019, o Tribunal Regional da 2ª Região, TRF2, condenou os 3 políticos por corrupção e organização criminosa. Pisciani cometeu um crime extra, lavagem de dinheiro. Ele foi condenado a 21 anos e cumpria pena domiciliar desde 2018. O político morreu de câncer na bexiga 3 anos depois da prisão. Melo conseguiu liberdade condicional apenas em 2021, já Albertassi conseguiu progressão para o regime semiaberto em 2020. Naquele mesmo ano, por conta da pandemia, permaneceu em prisão domiciliar. Teve liberdade plenamente concedida em agosto de 22, quando o TRF2 revogou a prisão preventiva. Os desembargadores disseram configurar constrangimento ilegal, haja vista que perdura por tempo demasiado, mais de 4 anos e 7 meses na mesma oportunidade, passaram a competência do caso para a Justiça Estadual do Rio de Janeiro. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações de Paulo Melo e Albertassi, que haviam sido condenados a 12 e 13 anos de prisão, respectivamente. Segundo o STF, os réus não tiveram direito à ampla defesa e ao contraditório, disse o Supremo. Apesar da anulação do processo da Operação Cadeia Velha, Albertassi perdeu os direitos políticos pelos próximos 8 anos. Ele foi condenado em 2022 pela 4ª Vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro por improbidade administrativa. Por 10 anos, de 2001 a 2011, ele empregou 2 assessores fantasmas, ambos nunca apareceram para trabalhar. Melo conseguiu liberdade condicional em 2021, com a anulação da sua condenação, até arriscou uma candidatura a deputado federal pelo União Brasil nas últimas eleições. Mas ele desistiu e se retirou da corrida eleitoral. O ex-deputado também é investigado pelo MPF por fraudes no setor de saúde, meus queridos e minhas queridas. Excelente apuração aí do Intercept. Quem viu aquele vídeo do Carlitos sobre as linhas de investigação vai identificar na hora que o Brazão e esses caras do MDB do Rio são aí uma possível linha de elucidação do caso Marielle Franco, meus queridos e minhas queridas, e meus queridos.